Nesta aula, iremos criar um projeto do zero para demonstrar a estruturação de arquitetura em camadas para esse projeto. Então, esse projeto será estruturado em camadas. E quais camadas vamos estruturar isso? Né? É isso que nós já vimos na aula anterior, não é? A estrutura que pretendemos aqui, mas vai ser dividido em duas áreas. A área de apresentação, onde vai ficar ali as, os projetos que ficam na camada de apresentação, e os que ficam em âmbito de persistência, de organização, de estruturação. Todos são camadas, mas cada um tem as suas responsabilidades específicas e vão se comunicar umas com as outras de uma forma organizada, correto? Muito bem. Então, para começarmos, ao abrir o Visual Studio, criar um novo projeto, a primeira coisa que devemos fazer é criar uma estrutura de solução. Nunca devemos diretamente vir aqui, abrir o ASP.NET ou o que for aqui de template que nós temos aqui. Você procura como Solution, então já aparece aqui a opção Blank Solution, seleciona ela. Temos que definir um nome para a solução em si, né? Aqui no caso seria a formação de arquitetura em camadas, né? Formação de arquitetura em camadas. Como é o nome da solução, a gente não precisa, às vezes, estender demais, não é? E é muito importante que definamos uma pasta para a estrutura do projeto, né? Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada é, formação arquitetura, ok? Vou corrigir aqui a pasta para não irmos errado, né? Formação de arquitetura, ok? Seleciona a pasta e pedir para criar. Ela, na verdade, vai criar ali um nome, vai criar uma pasta, não é, com o nome da solução que nós criamos, né? E a primeira coisa que nós devemos fazer, na verdade, é abrir com o File Explorer aqui a estrutura de pastas. Talvez eu não tenha sido muito feliz aqui de colocar em redundância aqui, mas você do seu lado, quando for criar o projeto, cria, por exemplo, uma área que pretende utilizar na sua máquina, não é? Muito bem. Então, aqui na formação de arquitetura, tá, a primeira coisa que abre, já na versão, eu estou utilizando o .NET 10, já vem com o nome do ficheiro da solução como SLNX, já está no modelo mais novo, mais sofisticado do .NET, com menos código aqui dentro, com uma estrutura mais clara de se perceber as coisas. Mas para o nosso projeto em si, nós temos que nos organizar e temos que. Vou trazer aqui a pasta para vocês olharem. Né? Já vem aqui com SLNX. E a primeira coisa que nós temos que fazer é estruturar, organizar a nossa estrutura de pastas internas. Então, nós não queremos sair criando aqui os projetos todos de qualquer forma, né? Então, existem convenções e boas práticas que são recomendadas fazer, né? Por exemplo, estruturar todo o código em uma pasta chamada SRC, que no caso aqui é equivalente a um source. Por que dessa convenção? Essa convenção, ela não é uma regra, obviamente você pode fazer de outra forma, mas quando se encaixa como convenção, significa que a comunidade adotou esse tipo de padrão, não é? E isso facilita muito para as aplicações paralelas, ou aplicações até conjuntas, dependendo do repositório que você está a usar, que ele já entende isso como padrão. Então, quando você vai montar, por exemplo, um Continuous Integration, um Continuous Delivery, o nosso famoso CI/CD, já se tem a notação de que o source é a área onde fica o código, a organização das suas estruturas de pastas dos projetos.
No caso aqui, nós vamos criar novas pastas, além do source. Você, na verdade, você pode se organizar da forma que você achar melhor, mas eu vou colocar aqui uma área para colocar os nossos testes e vou criar uma área para colocarmos aqui as nossas documentações. Tudo foi ficheiro relacionado ao projeto, podemos colocar aqui. Caderno de encargos, ficheiros DBML, coisas do gênero, imagem até, às vezes, que você tenha, qualquer tipo de documentação você pode incluir aqui, desde que você queira que aquilo vá para o repositório, não é? Muito bem. Uh, acho que para já essas três são suficientes para a gente inicializar, né? E outra recomendação é que nós tenhamos um ficheiro aqui que controle ou que informe as aplicações que acederem esse ambiente, inclusive até o próprio Visual Studio lê esse ficheiro e entende que ele já te informa caso você não tenha, por exemplo, ou esteja trabalhando com SDK diferente na sua máquina, ele vai, que você quando carregar esse projeto, ele vai informar para você, fala, olha, essa aqui é a versão 10.0.300 e você não tem isso na sua máquina, tem que instalar. Aí automaticamente, em vez de você perder o tempo, tentar entender o que é, tentar executar o código e aquilo dá erro, ele já automaticamente ele já te avisa. Né? Então é uma boa prática criarmos aqui um ficheiro texto que vamos transformar ele em JSON e vamos colocar o nome de global.json, certo? Vamos editar aqui com um editor qualquer, simples aqui, você tenha. No caso aqui, eu vou puxar aqui o global aqui e vou colar aqui o nosso código em JSON que diz para o .NET, olha, quero trabalhar com a versão 10.0.300, ok? Ou superior, certo? Vou salvar, vou fechar e o ficheiro está aqui atualizado e com as devidas vantagens. As vantagens de usar realmente esse ficheiro, além daquilo que eu já falei, de gestão de versão do SDK, em ambientes diferentes, né? Ele também é funcional no lado do CI/CD, também é muito importante, porque se o CI ele tem a função de fazer a compilação, então ele já vai saber com que versão tratar, que verificar se tem dentro do servidor que vai fazer o build. Então, ele é vantajoso também em outros sentidos também, tá bem? Então, é uma boa prática, recomendo que vocês façam. Mas não é obrigatório termos ele aqui. Ok. Dito isso, essa parte de configuração e estrutura montada aqui, podemos fechar e voltar aqui para a Solution, tá? Aqui na Solution, a gente tem que eu recomendo que se organize visualmente em pastas virtuais as estruturas dos seus projetos. Não é um projeto, não vamos trabalhar aqui, já que nós estamos trabalhando com arquitetura, nós acabamos tendo que nos organizar de forma minimamente complexa, né? Então, é bom a gente ter estrutura de organização. Então, a gente cria aqui uma solution folder, que são as pastas virtuais. Né? Na verdade, o nome é com vocês, que vocês podem escolher, mas eu particularmente gosto de separar aqui, são todos camadas, mas eu gosto de dizer que esse aqui é o presentation, ok? E gosto de separar todos os projetos de presentation em outra pasta aqui da solution. Eu criei dentro, mas eu já puxo para fora, que é a segunda, que seria as libraries, as nossas bibliotecas, ok? Então, vamos puxar ele aqui para fora aqui. Ok, agora está correto. Não deu certo talvez porque eu não cliquei em cima aqui para fazer o add. Eu vou criar uma terceira aqui, que seria um terceiro projeto, que seria separar aqui a parte de testes. Não é? Nós não vamos entrar nessa formação, nós não vamos entrar no mérito de criar testes unitários, nada disso. Para isso devem existir outras formações. Mas fica aqui a dica da estrutura, de como ficaria num projeto, um projeto profissional, ok? Muito bem. Fizemos aqui minimamente a organização das pastas, não é?
Agora nós temos que adicionar os projetos, certo? Então, como a gente viu na aula anterior, o que, que a gente pretende fazer, ter uma visão geral da nossa arquitetura, então nós vamos começar a adicionar aqui os projetos, tá? Então, o primeiro projeto que nós vamos adicionar vai ser de Web API. Então, ele até já está aqui na lista, porque eu anteriormente já tinha selecionado, mas quando você precisar, você vem aqui, digita API e vai trazer todos os templates de API. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o do ASP.NET Core, ok? Então, vamos avançar. E agora vamos definir um nome da biblioteca, certo? E eu, no caso aqui, pela Grupo JAP, eu vou recomendar colocar o namespace, o nome do projeto aqui, em Grupo JAP, architecture.api. Empresa, do que se trata, o projeto e o tipo de projeto. Então, API. Agora sim, nós temos que entrar, não podemos esquecer de trabalharmos dentro da estrutura de source, né, de código que a gente tem. Então, eu vou colocar aqui dentro. Tá? Ok. Então, avançar. Vamos trabalhar com o .NET 10, as configurações padrão e avançar. Certo? Bom, criamos aqui, já incluímos o nosso primeiro projeto dentro da nossa solução, organizadamente dentro da nossa pasta. Né? Ele tá dando aqui que está dando vulnerabilidade, está instalando esse pacote, já está instalando com alguma desatualização de versão aqui. Vamos depois olhar para isso, podemos corrigir isso. E vamos continuar aqui adicionando os novos projetos, que seriam, o próximo seria o de MVC, certo? Quando você precisar digitar aqui, se não encontrar aqui na sua lista, você pode digitar aqui, por exemplo, MVC vai trazer vários, tem que ficar atento aqui, no caso, eu quero usar o Model View Controller, MVC. Então, tá aqui, ASP.NET Core. Vamos colocar aqui o nome e selecionar a pasta Source, ok? Muito bem. Segue por padrão. O projeto, essencialmente, a gente vai trabalhar com essas duas camadas aqui de apresentação, de API e de MVC. E aqui, onde vai ficar nossas bibliotecas, que nós já vamos adicionar logo a seguir, e ambos vão aceder a essas bibliotecas aqui. Na formação anterior que eu dei, me perguntaram como é que se fazia para usar a API. A API, você pode, qualquer projeto SPA pode consumir as APIs. E aqui nós não pretendemos criar aqui um SPA nessa formação, que o foco seria a arquitetura. Mas para não ficarmos é, sem o gostinho de utilizar a API, consumir a API, a gente vai ter a API aqui, mas não vai consumir, porque esse MVC aqui ele vai consumir direto aqui, ele vai se conectar direto às mesmas libraries que o API vão aceder. Então, para não ficar em branco essa cena, eu vou acrescentar um terceiro projeto, ok? É um bônus que nós vamos fazer aqui, que nós vamos criar uma aplicação MVC também, porém, eu vou acrescentar aqui no final HTTP. Significa o quê? Na verdade, eu vou usar o MVC, vou trabalhar com o MVC, só que eu não vou aceder às camadas diretamente. Eu pretendo aceder à API, vou ler as APIs utilizando serviços e HTTP client, ok? Então, coloquei o HTTP aqui no final só para diferenciar os dois projetos. Um vai aceder a camada direto e o outro vai aceder à API, certo? Então, fica aí o registro novamente, né, para complementar melhor essa formação. Mesma coisa, padrão, pronto. Já temos todos os projetos aqui incluídos de apresentação. Agora sim, nós vamos trabalhar nas camadas de negócio e as camadas de dados e a camada de apoio, não é, que nós chamamos de helper, mas todas elas são do tipo class library, ok? Então vamos lá, vamos colocar a primeira, que seria a de business, seguindo o mesmo padrão dos outros projetos, colocando o nome da empresa, o nome do projeto e do que se trata, né?
Eu estou colocando tudo junto, apresentação, business, data aqui a nível de pastas aqui no mesmo nível, mas se você também quiser organizar isso de outra forma aqui dentro, também esteja à vontade. Eu não acho necessário. É uma questão mesmo de gosto, de questão de organização própria, não é? Muito bem. Aqui a gente vai usar o .NET 10, né? Já temos aqui então incluído a camada de negócio. Agora vamos adicionar a próxima, também class library, que vai ser a de data, né? Code source, direitinho, temos lá e avançamos e criamos. Também já temos aqui agora, né, duas principais camadas, na verdade, da nossa estrutura, né? E em questão de a questão do helper, a gente vai usar muito pouco nesse projeto aqui. O objetivo aqui é conhecer a arquitetura. Então, essa biblioteca aqui, a gente vai usar ela, claro, naturalmente que sim, mas a gente vai usar bem pouco, porque o foco não é a gente construir uma grande aplicação aqui. A gente vai, como vocês viram na aula anterior, nós trabalharemos praticamente só com 3 entidades. O importante aqui, o conceito, é aprender o conceito de arquitetura, né? Não é montar um super sistema aqui. Então, por isso, já estou a adiantar que muito pouco utilizaremos a camada de. Aqui, olha, que aqui faltou, eu vou dar uma renomeada aqui, faltou o G do grupo, uma falha aqui na hora de copiar, mas você dando Enter, ele corrige os namespace. Então, nós não temos praticamente nada. Aliás, inclusive, todas essas classes, essas bibliotecas que vêm por defeito, a gente vai anular. Vamos excluir todas elas. Ok? Aqui da Class Library. Né? E para fechar, também é outro projeto que a gente não vai trabalhar aqui. O foco não é testes unitários, mas você pode vir aqui e procurar por testes e vai aparecer aqui diversas opções para você trabalhar com testes unitários, outro tipo de teste. No caso aqui, a gente está falando de teste unitário, né? Então, vamos por defeito botar o MS Test, poderia ser um XUnit ou qualquer outro, mas vamos trabalhar com esse daqui, ok? Vamos colocar ele. Vamos colocar aqui, vou alterar aqui o final para teste, ok? Grupo já, né? Eu vou ter na terceira pastinha aqui, não esquecer de colocar. Aqui ele é um código, certo? Mas aí fica a seu critério, se você quiser manter aqui dentro do source ou se você quer colocar separadamente aqui no teste. Às vezes você quer fazer outro tipo de teste, quer se organizar botando coisas aqui, pode deixar isso para essas questões. Eu vou colocar aqui tudo junto, tá bem? No source. Maravilha. Está criando, esse demora um pouquinho mais, esse template, mas tá aí. Primeiro teste unitário. Vamos excluir, fazendo igual os outros, né? Vocês podem reparar, o ícone de cada um tem tipos diferentes, esse é um projeto diferenciado, uma estrutura diferente. Aqui são as camadas utilizando biblioteca, basicamente isso aqui vai virar uma DLL só, tudo que está aqui dentro. E aqui é uma estrutura também um pouco mais robusta, a camada de apresentação requer uma série de outros recursos que vão estar aqui dentro, tá bem? Aqui, nessa parte, nós já encerramos a organização de estruturas dos componentes que entram na solução, certo? O que eu recomendo aqui, antes da gente avançar, é a gente nos organizar, e isso é muito importante, né? Não vamos dar foco agora nesse momento na apresentação, nem nos testes, vamos dar foco aqui nas bibliotecas. E, então, como é que a gente vai poder fazer isso? Criando pastas físicas dentro dessas DLL, dentro dessa biblioteca, e de forma já mostrar as nossas intenções, a nossa organização e as nossas intenções, correto? Vamos fazer isso para as 3. Então, vamos lá. A primeira pasta que nós vamos criar aqui, olhando aqui primeiro para negócio, né?
Vamos criar aqui a pasta interfaces, ok? Dentro de interfaces, eu gosto de me organizar de forma estruturada, né? E toda vez que a gente trabalha com projetos, vocês viram nos desenhos anteriores, existem, às vezes, serviços externos que nós temos que nos organizar e os serviços internos. Então, para isso, minimamente, a gente tem que criar essas duas pastas, certo? Opa, fui aqui na opção errada, que é new folder. Vamos colocar primeiro as interfaces externas, quando houver necessidade, certo? E mais utilizados são, obviamente, as internas, ok? Mas, além de interna e externa, também existem aquelas interfaces que são partilhadas com todos. Então, como são partilhadas, podemos também nos organizar como o MVC se organiza, criar uma pasta de partilha. Então, às vezes você quer criar classes que vão ser herdadas, que vão partilhar métodos com outras. Então, nesse caso, a gente coloca aqui, nessas shares aqui. Tá bem? Muito bem. Já finalizamos aqui a parte de interfaces. Agora nós vamos criar a pasta de modelos, o famoso models, ok? Com uma organização bem parecida. Nós vamos começar aqui primeiro com a de enums, nós trabalhamos muito com enums quando estamos utilizando os modelos, então eu acho interessante a gente ter uma pasta para eles, para separar aqui, para não misturar. E depois, a seguir, nós colocamos as internas, como sempre, a mais utilizada. Né? E também podem haver cenários que partilham, que entidades que podem ser herdadas. Então, vamos colocar aqui, então, a pasta shared, ok? Estou colocando shared no plural, se vocês olharem bem aqui para o do MVC, ele não está no plural. Repara aqui na navio, ele está no singular. Mas, por padrão, vamos trabalhar aqui, seguindo o padrão das outras aqui, que está no plural, vamos colocar como shared, certo? E para fechar, ainda não é para fechar, mas avançando aqui para outra organização, não menos importante, vamos criar aqui a pasta de serviço, service, ok? E não vai ser diferente. Vamos também estruturar ela, separar o externo do interno. Internals. E não fica sem os shares. Agora sim, para fechar essa estrutura, nós vamos criar aqui a pasta de validation. O que vai ficar nessas pastas? Vai ficar essencialmente as validações de negócio. Nós não validamos cenários, não costumamos validar, colocar regra de negócio para serviços externos. Isso está dentro do componente dos externos. Mas, para respeitar uma organização, vamos colocar aqui internals. Podem surgir dentro do projeto, às vezes, a necessidade de validar alguma coisa externa, e aí você tem a possibilidade de organizar aqui posteriormente, certo? Muito bem. Aqui a parte de validação é individual, então não tem essa questão de validação partilhada. Se um dia, por acaso, nascer essa necessidade, você acrescenta aqui a pasta. Certo? Esta é uma forma de a gente organizar aqui a pasta de business, né? Já está organizada. Agora vamos avançar para a organização aqui da data. É bem mais tranquila, bem mais limitada, porque trata-se a parte de acesso a dados é muito particular individualmente, né? Então, o que nós temos? Nós temos basicamente a área que vamos criar os contextos. Normalmente é um contexto, mas há cenários mais complexos que utilizam vários contextos.
Então, as classes vão ser criadas aí dentro. O que mais que nós podemos colocar aqui? Podemos colocar aqui os mappings. Né? Se tratando da camada de acesso a dados, você pode definir a estrutura como que você quer que se estruture na banco de dados as suas entidades. Né? Outra pasta que nós precisamos ter aqui, e não precisava, né, na verdade, nem colocar, só de como a gente vai utilizar os recursos do Entity Framework, vamos usar aqui as migrations. Né? Automaticamente ele cria, mas vamos colocar aqui para ficar visualmente claro para nós. E, por último, nessa camada, vamos colocar os repositórios, né? Que é o padrão repository pattern, né? O famoso padrão utilizado na grande maioria das aplicações. Aqui nós vamos estruturar, nos organizarmos aqui dentro. Ok? Muito bem. A nível agora da última camada aqui, ela é uma camada transversal, a famosa cross-cutting, né? O helper normalmente ele serve de apoio para qualquer um. Então, a gente costuma colocar cenários específicos, por exemplo, stations, components, coisas do gênero, middlewares, setting, coisas assim que são colocadas aqui que podem ser utilizadas em diversos locais da sua aplicação, não é? Então agora vamos colocar aqui os settings e por último aqui a nível só de organização, você pode se organizar do jeito que quiser aqui, ok? Eu estou só fazendo umas pequenas sugestões aqui. Static variables, ok? E é uma coisa muito interessante você não colocar hard code de mensagens dentro dessas camadas, até mesmo aqui dentro da camada de apresentação, deixar frases montadas aí dentro não é legal, não é? Então, seria muito interessante trabalharmos isso num sítio específico, né? Estou aqui corrigindo aqui o grupo já, porque estava sem o G, aqui também, neste também. Mas agora tá ok. Maravilha. Muito bem. Ok, então aqui nós já temos as camadas, temos aqui a nossa organização em pastas, certo? Eu vou adicionar, já tínhamos adicionado aqui, mas não, a organização aqui, não, como a gente não vai usar esse projeto, né, não vamos criar nada aqui. Futuramente a gente vai começar a estruturar, quando chegarmos na altura da camada de apresentação, nós vamos estruturar esses 3 projetos também, vão entrar pastas aqui, mas no momento não é necessário. O foco dos nossos próximos 2 módulos vão ser exatamente o foco vai ser em business e em data, certo? Então vamos desenvolver isso daqui, vamos criar novas pastas aqui dentro. Nós temos uma política de organização aqui dentro do departamento, então nós vamos aplicar essa nossa política, essa nossa organização dentro dessas estruturas aqui, ok? Principalmente da estrutura internals. Maravilha. Para essa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Em caso ficou alguma dúvida, voltem ao vídeo e olhem com bastante calma. É importante que a estrutura esteja devidamente correta. Vocês viram que eu criei aqui correndo aqui sem olhar detalhadamente o nome e deixei 2 aqui sem o G do grupo JAP. Agora já efetuei a correção. Antes de colocar, é bom a gente revisar isso bem antes de começar a colocar as classes, né? Porque evita que o Visual Studio depois tenha que ir lá e fazer as autocorreções no Rename. É isso. E até a próxima aula.